Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos fazer agora a correção da página 162. Vamos à primeira questão, que pede para você calcular a distância do ponto P à reta R em cada um dos casos abaixo. Vamos à letra A. Nós temos o ponto P, que é 1 e 3, e temos a equação da reta R. Então, se ele pede para calcular a distância do ponto até a reta, nós vamos utilizar aquela formulazinha da distância entre ponto e reta, que é igual ao módulo da equação geral, né? Portanto, vamos pegar toda a equação geral aqui da reta R e colocar aqui entre módulo, sem o zero, tá certo? Pronto, colocado. Tudo isso dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é o a? É o 5 e o b é o 12. Portanto, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado. E agora, para a gente chegar até o resultado dessa distância, esse valor do x e do y serão substituídos por 1 em x e 3 em y. Portanto, nós vamos ter 5 vezes o x, onde o x é 1, mais 12 vezes o y, onde o y é 3. E deixa o 2. Agora, nós vamos fazer aqui a operaçãozinha aqui embaixo. 5 ao quadrado dá 25, mais 12 ao quadrado, que dá 144. Agora, é só fazer as devidas continhas. 5 vezes 1 é 5. 12 vezes 3 dá 36, menos 2. Agora, é só somar aqui e aqui também. Então, podemos fazer assim, né? Podemos tirar aqui 36 menos 2, que dá 34, 34 mais 5, que dá 39. Então, em cima fica módulo de 39. Agora, você soma 25 mais 144, que dá 169. E raiz de 169 é 13. E o módulo de 39 será sempre um valor positivo, quando se trata de módulo. Então, é 39 sobre 13. Dividindo 39 por 13, nós temos que a distância entre o ponto e a reta será 3. Então, vou deixar aí a letra B para vocês fazerem sozinhos, tá certo? A segunda questão diz o seguinte: lembrando que todo ponto da bissetriz de um ângulo equidista, o que significa equidista? Significa que é a mesma distância, certo? Então, novamente, lembrando que todo ponto da bissetriz de um ângulo equidista dos lados do ângulo. Faça o que se pede. Letra A. Prove que o ponto P 3 e 5 pertence a uma das bissetrizes dos ângulos formados pelas retas R e S, de equações x mais 2y menos 3 e 2x mais y menos 1, respectivamente, ou seja, da reta R e da reta S. Essa é a equação da R, essa é a equação da reta S. Ok? Então, vamos lá. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos provar que o ponto P pertence a uma das bissetrizes, a uma delas, tá certo? Então, basta a gente mostrar que o P é equidista de R e de S, assim. Eu vou calcular a distância de P para R, vou verificar quanto dá, e depois a distância de P para S. Esses dois valores precisam ser iguais para que eles, né,
esse ponto P pertence à bissetriz de uma dessas bissetrizes, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos agora aplicar aquela equaçãozinha, aquela formulazinha da distância entre ponto e reta. Como é a distância entre o ponto P e a reta R, então pego a equação da reta R e coloco na forma. Dividido por raiz de A ao quadrado, o A é 1, mais B ao quadrado, o B é 2. E agora nós vamos, no lugar do x e do y, vamos substituir o 3 e o 5. O 3 é o x e 2 vezes o 5, que é o y. Portanto, 2 vezes 5 dá 10. E aqui é 3 menos 3, cancela. Então, fica 10. Módulo de 10 é 10. E aqui fica 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado dá 4, 1 mais 4 dá 5, raiz de 5. Porém, nós não podemos ficar com raiz no denominador. Nós precisamos fazer a racionalização, que é por raiz de 5 e raiz de 5. Então, 10 vezes raiz de 5 é 10 raiz de 5. Raízes repetidas será o número que tem dentro. Então, 10 dividido para 5 dá 2 raiz de 5. Então, esse aqui é o valor da distância entre o ponto e a reta R. Vamos verificar agora quanto vai ser a distância entre o ponto e a reta S. Vamos verificar se vai dar esse valor também. Se der, é porque esse ponto está em uma das bissetrizes, certo? Agora, partindo para a distância entre o ponto e a reta S. A equação da reta S é 2x mais y menos 1. Tudo isso sobre a ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, mais b ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Portanto, vai ficar 4 mais 1, 5. Então, agora nós substituímos o x pelo 3 e o y pelo 5. Então, fica 2 vezes 3 mais 5. Então, aqui é 6. 5 menos 1 dá 4. Então, fica 6 mais 4, que é 10. E o módulo de 10 é 10 sobre raiz de 5. Novamente, racionalizamos e ficamos com 10 raiz de 5 sobre 5. 10 dividido para 5 dá 2 raiz de 5. Então, nós verificamos que a distância de P para R é a mesma de P para S, certo? E isso nos garante que esse ponto P pertence a uma das bissetrizes, tá bom? Vamos agora para a letra B, que diz o seguinte: obtenha as equações das retas que contêm as bissetrizes dos ângulos formado pelas retas R e S, citadas no item A. Então, vamos considerar um ponto genérico, que nós podemos chamar de x e y, um ponto G do plano cartesiano. Nós temos que esse G pertence a uma das bissetrizes dos ângulos, certo? Formados pelas retas R e S. Então, neste caso, só vai acontecer se a distância de G para R é igual à distância de G para S, que é a mesma coisa que a gente provou aí na letra A, certo? Só que agora, lá ele dava, né, o ponto. Na letra A foi dado o ponto 3 e 5. Aqui não, aqui nós vamos generalizar, tá certo? Então, nós vamos encontrar aí as equações. Iniciando aí pela condição de que a distância de G para R tem que ser igual à distância de G para S. Assim, temos
Se as equações de R e de S são respectivamente essas que estão aí apresentadas, nós fazemos a distância de G até R e iguala com a distância de G até S. Desta forma, nós pegamos a distância de G até R, que é igual à distância de G até S. Observe aí as duas equações sendo igualadas, tá certo? Então, neste caso, nós não estamos trabalhando com um ponto definido no plano cartesiano, mas um ponto genérico, tá bom? Então, isso vale para qualquer ponto do plano cartesiano. Vamos desenvolver aqui embaixo, né? Fica 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado dá 5. Então, aqui dá raiz de 5, aqui também dá raiz de 5. Logo, elas podem ser divididas. Esse por esse dá 1, então não precisa aparecer. Então, elimina aí esses denominadores nas duas frações, porque aqui, né, essa igualdadezinha aqui representa a equivalência. Então, a gente pode eliminar esses denominadores e vamos deixar essa igualdade aqui. Pessoal, vocês lembram que quando a gente tem o módulo de alguma coisa, esse valor que está aqui dentro, ele pode ser tanto positivo, como ele pode ser negativo, porque sempre que ele sair, o resultado será sempre positivo, né? Assim? Então, o que está dentro pode ser positivo ou negativo, que mesmo assim ele sairá positivo, certo? Então, aqui eu vou colocar aqui dentro, para vocês não confundirem, que aqui ele pode estar tanto positivo quanto negativo, porque ele sai sempre positivo, né? Assim? Então, isso aqui foi só uma observação para vocês entenderem o que nós vamos fazer aqui neste procedimento. Vamos lá. Então, gente, olha, esse valor daqui de dentro, ele pode ser igual a esse valor aqui, normalmente, como se fosse tudo aqui positivo, né? Ou este valor pode ser essa equação aqui toda trocada o sinal. Como ela estava todas com este sinal aqui, esses sinais, então ela vai mudar, certo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que esse valor seja igual a tudo isto. Como se fosse assim, toda a parte positiva vai ser igual, né, ao positivo de lá. Só que a gente fala que é o positivo porque ele está aqui como se tudo isso fosse entre parênteses, né? Então, tudo isso aqui é um sinal de mais, então ficaria neste formato, tá bom? Agora, nós vamos resolver essa equaçãozinha, tá? Então, vamos aqui, ó. Resolver não, né? Nós vamos organizar. 2 menos x, esse x vai para lá com o sinal trocado, né? Então, fica 2 menos x, que é x. O 2y também vai para lá, vai ficar mais y menos 2y dá menos y. Menos 1, esse 3 menos 3 também vai para lá, só que ele vai mais 3. Então, menos 1 mais 3 dá mais 2. Então, tá aí a equaçãozinha pedida, certo? Porém, existe outra, que é quando este valor aqui vai ser o negativo, que foi o que eu expliquei antes. Então, é como se ele fosse toda essa parte aqui fosse igual a essa toda mudada de sinal, né? Então, tudo isto daqui de dentro, esse valor, ele poderia ser o negativo, né? Vamos verificar o negativo de tudo isso, de 2x mais y menos 1. Então, se eu fizer isso, eu faço menos com mais que é menos com mais que é menos,
e menos com menos, que é mais. Então, significa que eu altero todos os sinais daqui dessa segunda parte, certo? Só lembrando que isso foi por conta daquela situaçãozinha lá. Vamos colocar aqui uma observação, de novo, voltando com o valor do x. Que o x pode ser tanto positivo, como ele pode ser negativo, que o resultado será sempre positivo, né? Assim? Então, naquela primeira parte, eu usei a parte positiva, sempre igual lá ao positivo. E a parte negativa, agora é a hora de mudar aqui, tá bom? Então, vamos alterar os sinais aqui, né? Por conta desse menos, que agora a gente considerou que tudo que estava aqui era negativo. Portanto, mudando o sinal de cada um, fica menos 2x, que era negativo, fica positivo, aqui era negativo, fica positivo, tá bom? Aí, agora nós vamos organizar essa equação para ficar no formatozinho geral. Como aqui está negativo, vamos levar para cá. Então, vai positivo, 2x mais x, perdão, mais x. Aqui, 2y, eu trago esse y para cá, então vai ficar mais 2y mais y, porque ele vai lá positivo, vai ficar 2y, menos 3, eu vou trazer o menos 1 para próximo dele, era mais 1, então vem menos 1, menos 3 com menos 1 dá menos 4. E tá aí a outra equação que a gente pode encontrar, que foi, né, a equação das retas que contém as bissetrizes dos ângulos, formados pelas retas R e S. Na questão 3, diz o seguinte: os vértices de um triângulo são os pontos A, 1 e 3, B, 5 e 0 e C, 0 e 5. Aí, na letra A, ele pede: obtenha uma equação geral da reta AB. Então, é só pegar aqui o A e o B e encontrar uma equação para este segmento, certo? Quem quiser usar o determinante, pessoal, também fiquem à vontade, tá? Você faz lá o x e o y, coloca um ponto genérico, repete o A, que é 1 e 3, e repete o B, que é 5 e 0. Colocando aqui entre barras, aí é só repetir a primeira linha, aqui embaixo, e aí a gente vai multiplicando pelas diagonais, começando aqui pelo primeiro elemento. X vezes 3, que dá 3x, 1 vezes 0, que é 0, não precisa colocar, mais 5 vezes y, que é 5y. Agora é a vez da diagonal secundária, começando aqui com este elemento, segundo elemento. Então, vai ser 1 vezes y, que é y positivo, certo? Porque mais e mais. Mas você já pode colocar aqui na frente com o sinalzinho trocado. Se era positivo, vem negativo. Então, dá menos y. Aqui, 3 vezes 5 dá 15. Era 15 positivo, vem 15 negativo. X vezes 0 é 0, não precisa. Tudo isso igual a 0. Então, você faz 3 vezes x mais 5y menos y dá 4y, menos 15 igual a 0. Então, aqui você já tem a equação pedida aí, né? Na letra A. Mas, quem quiser fazer, né? Lá, pelo que a gente tá acostumado, tira o coeficiente angular e escolhe um dos pontos, né? Para poder encontrar, jogar na equação fundamental e encontrar a equação geral. Dependendo dos pontos, gente, se não for muito grandes aqui esses valores, convém demais a gente fazer pelo determinante.
Agora, quando for valores muito altos, então fica ruim. Quando você for multiplicar, ter que fazer toda a multiplicação, fica mais complicado. Mas quando for números pequenos assim, convém bastante, né? A gente logo encontra diretamente a equação geral. Na letra B, ele pede para calcular a medida da altura relativa ao vértice C. Como C é 0,5, nós podemos esboçar aqui esse triângulo, né? Esse triângulo ABC, para a gente poder fazer as seguintes análises, as devidas análises. Colocando os devidos pontos, né? O ponto A, que é 1 e 3, o ponto B, que é 5 e 0, então aqui é o ponto B, que é o A, e aqui é o C, que é 0 e 5, certo? Então, formando aí um triângulo. E ele quer saber, né, aí na letra B, qual é a medida da altura relativa ao vértice C. Ou seja, se eu for calcular a altura em relação aqui ao vértice C, eu tenho que partir lá do vértice de forma que até chegar na reta AB. Portanto, significa que nós vamos calcular a distância de C até a reta AB. E aí, nós podemos utilizar aqui a fórmula da distância entre C e AB. Só que aí, nós já encontramos a equação da reta AB. Então, nós vamos jogar na fórmula da distância entre ponto e reta. Então, nós encontramos na letra A equação da reta AB e jogamos aqui tudo isso dividido pela raiz de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, 9 mais 16, 25. Raiz de 25 é 5. E agora, né, que ponto que nós vamos substituir aqui no x e no y? Ora, é exatamente o ponto C, que é o ponto que ele quer aqui da distância dele até a reta AB. Então, vou substituir o x pelo 0, 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0. E 4 vezes y, 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 15 é 5. 5 sobre 5, 5 dividido para 5 é 1. Que é aí a distância entre C e AB. Vamos agora para a letra C, que pede para calcular a área do triângulo ABC. Nós vamos calcular essa área aqui, essa parte aqui toda preenchida, tá certo? Então, vamos verificar o seguinte. Se nós tivermos a base, né? Nós vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos contar isso daqui, ó, que é 1, 2, 3, 4. Então, esse tamanho aqui é 4. Daqui para cá é 1, 2, 3. Então, esse tamanho aqui é 3. Então, num triângulo retângulo, onde tem os dois catetos consecutivos, 3 e 4, é porque a hipotenusa será 5. Então, nós temos a base, aí nós podemos usar a área do triângulo, será base vezes a altura, dividido para 2. Então, a área do triângulo, a base é 5, que é a hipotenusa desse aqui, né? 5, vezes a altura. Mas qual é a altura? A altura do triângulo é essa, do vértice C em relação a relativa aqui ao lado AB. Então, é a base vezes a altura, nós já encontramos que foi a distância entre C e AB, que foi 1. Dividido para 2. Então, fica 5 sobre 2.
Pessoal, nos próximos conteúdos, nós vamos ver uma forma bem prática para a gente calcular a área de um triângulo conhecendo apenas os vértices, sem a gente saber a base e saber a altura, tá bom? Nós temos um recurso bacana que nós vamos aprender nas próximas aulas. Então, vamos para a quarta questão. Considerando a reta R de equação 4x menos 3y menos 12 igual a zero, determine. Letra A. Os pontos do eixo das abscissas que distam 4 unidades de R. Um ponto que pertence ao eixo das abscissas é um ponto do tipo x e 0. E dista igualmente, e dista da reta R 4 unidades. Então, é só fazer aquele procedimentozinho da distância de ponto a reta. Vou dar uma acelerada aqui, mais rápida, porque nós já sabemos fazer o processo, tá bom? Então, colocando aí tudo na fórmula, né? Essa distância é 4. 4 ao quadrado dá 16, menos 3 ao quadrado dá 9. Portanto, somando 16 mais 9 dá 25, raiz de 25 é 5. Agora, é só substituir o ponto P lá dentro, né? Da equação. Mas o x permanece, só mudamos o y, que é 0. Menos 3 vezes 0 é 0. Não precisa aparecer, né? Logo, resolvendo aí, né? Agora, nós podemos fazer um produtozinho. Então, fica módulo de 4x menos 12 igual a 20. Logo, nós fazemos aquele mesmo processo, né? Ou isso é igual a 20, positivo mesmo, ou tudo isso é igual a menos 20. Então, vamos fazer a primeira situação com a parte positiva. Parte de dentro, 4x menos 12 igual a 20. Resolvendo a equação, passa o 12 para lá, que dá 32. Como está multiplicando o x, está multiplicando 4, 4 passa dividindo. 32 para 4 dá 8. Agora, nós podemos fazer com a parte negativa, onde tudo que estava dentro do módulo é igual à parte negativa, que seria o menos 20. Resolvendo a equação novamente, nós vamos ter o 12 para o outro lado, que vai mais 12. Então, menos 20 mais 12 dá menos 8. E menos 8 dividido para 4 dá menos 2. Vamos para a letra B, que pede os pontos da bissetriz dos quadrantes ímpares que distam 2 unidades de R. Então, a distância entre P e R é 2. Faz o mesmo procedimento da letra A, só que agora o ponto vai pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares. Nós já sabemos que todo ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, o x é igual ao y. Então, nós podemos escrever x e x. Podemos usar outras nomenclaturas também, como A e A. O importante é que seja a mesma letra repetida, tá certo? Vamos deixar assim, forma do x mesmo. Quem quiser usar o A, também pode deixar o A, tá certo? Então, agora é só aplicar a distância de P para R, que é 2. Pega toda a equação, tudo isso dividido por 4 ao quadrado, menos 3 ao quadrado dá 9. Então, isso era 25, raiz de 25 era 5. E agora, nós vamos para a substituição do x e do y. Só que o x posso permanecer como x. E o y é x também. Tem que ser a mesma letrinha, né? Então, aqui eu posso fazer produto cruzado, né? Então, aqui também eu já posso resolver, ó. 4x menos 3x dá x. Então, fazendo aí o produto cruzado, né, dá x menos 12 igual a 10. Logo, é o seguinte,
Agora, nós vamos resolver, né? Isto daqui, x menos 12 é igual a 10. Será se nós podemos fazer aquela partezinha onde tudo isso que está dentro do parênteses é igual a menos 10? Vamos já verificar. Então, levo menos 12 para depois da igualdade, vai mais 12, então o x tem que ser 22. Então, vamos voltar à pergunta que eu fiz anteriormente. Será que a gente pode fazer com o resultado menos 10 agora? Se a gente for fazer, pessoal, vai dar outro valor. Então, a gente não pode utilizar o menos 10, porque o x obrigatoriamente tem que ser igual ao y. Então, aqui é 22 e aqui também é 22. Então, não pode mudar, tá bom? Tem que ser obrigatoriamente o mesmo valor. Vamos, então, para a letra C, que pede os pontos que pertencem à reta de equação y igual a x mais 2 e distam 3 unidades de R. Então, está aí, né? Agora, é só pegar a equaçãozinha novamente. Nós agora não temos o ponto, né, definido. Ele só diz que o y é igual a x mais 2. Então, se são pontos que pertencem, né, a esta reta desta equação, é porque quando eu tenho um valor de x, o y é igual a x mais 2. Logo, o meu par ordenado vai ser x e x mais 2, ok? Então, o y será este aqui. Y é igual a x mais 2. E este ponto pertence à reta desta equação aqui. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Lembrando que a reta R, que vai ser usada na fórmula, é a reta que tem esta equação, tá bom? Então, nós vamos fazer a fórmulazinha da distância entre o ponto e a reta. Eu já sei que a distância entre o ponto e a reta são 3 unidades, né? Então, tudo isso é igual a esta equação entre módulo dividido para, de novo, né? Fazendo todo o procedimento, nós já tínhamos obtido o valor aqui do 4 ao quadrado 16, menos 3 ao quadrado 9, 9 mais 16 dá 25, raiz de 25 é 5. Aquela partezinha aqui embaixo da raiz. Então, vamos lá. Agora, é hora de substituir o x e o y, né? Só que o ponto é x e x mais 2. Então, o x deixa e o y eu coloco como x mais 2. Agora, o que eu posso fazer? Distributivo eu tenho menos 3x menos 6. Então, 4x menos 3x dá x. E menos 6 menos 12 dá menos 18. Agora, posso fazer produto dos meios pelos extremos. E nós temos o módulo de x menos 18 igual a 15. Então, nós temos o seguinte agora. Que eu posso pegar esse valor aqui, x menos 18, que é igual a 15. Então, x que é igual a 15 mais 18. Então, 15 mais 18 dá igual a 33. Então, se o x é 33 aqui, então, o y será 33 mais 2. Então, o y, né, será 33 mais 2, logo o y é 35. Ok? Mas, porém, né, a gente também tem a outra situação onde esse valor vem negativo, né? Já que eles não precisam ser iguais, né? Um é 33 e o outro é 35. Um é 2 unidades a mais, então eu posso usar sim a partezinha negativa.
Vamos fazer com a outra situação do negativo, para ver quanto é que dá esses dois valores, o x e o y. Então, aplicando aí, né, a parte de dentro todinha igual a menos 15, leva o menos 18, que vai positivo, 18 menos 15 dá 3. Portanto, o x é 3 e o y é x mais 2. Logo, o x é 3 mais 2, que é 5. Logo, nós podemos ter esta possibilidade também para o ponto P, 3 e 5. Vamos para a quinta e última questão. Em um paralelogramo ABCD, as equações das retas que contêm os lados AB e CD são, respectivamente, 4x mais 3y menos 12 igual a 0 e 4x mais 3y menos 22 igual a 0. Letra A. Calcule a altura desse paralelogramo relativa ao lado AB. Então, calcular a altura relativa a esse lado é a gente traçar aqui esta altura de forma perpendicular ao lado AB, certo? Partindo aqui de um desses vértices, e no caso do vértice D. Então, vamos considerar o seguinte: se o x for igual a 0, substituindo na equação da reta AB, nós temos 4 vezes 0, que é 0. Então, nós temos 3y menos 12 igual a 0, levando 12 para lá, vai ficar positivo. Então, dividindo 12 por 3, o y será 4. Então, nós temos aí um ponto 0 e 4, x é 0, y é 4, que pertence à reta AB. Ok? Então, por exemplo, esse ponto pode estar aqui, certo? 0 e 4. Agora, nós fazemos a distância desse ponto até a reta CD, que tem já a equaçãozinha dela, que é 4x mais 3y menos 22. Só aplicar aí na fórmula da distância entre o ponto P e a reta CD. Então, né, aí, repetindo a equação da reta CD, aqui dentro, pegando o 4 e o 3, elevando os dois ao quadrado, aqui dá 25, então, raiz de 25 é 5. E o ponto que nós estávamos observando era 0 e 4, né? Que é a distância do ponto. Então, agora é só substituir o 0 aqui, então, isso fica zerado. 3 vezes 4 dá 12, então, fica 12 menos 22, que dá menos 10. Módulo de menos 10 é 10. 10 sobre 5, dividindo, dá 2. Então, por que que a gente não usa aquela parte, né, de fazer o mais ou o menos? Porque aqui é distância, certo? Distância não pode ser negativa. Então, aí a letra A está respondida. A letra B diz o seguinte: sabendo que a área desse paralelogramo é 18 unidades de área, calcule a medida do lado AB. Então, a área do paralelogramo, de todo paralelogramo, é base vezes altura. É igualzinho ao retângulo, certo? Então, a área do paralelogramo vai ser a base vezes a altura que nós encontramos, que é 2, só que ele diz que a área já é 18, passando o 2 para dividir o 18, então fica B, que é igual a 9. 18 para 2, 9. Ou seja, a base, né, que seria o lado AB, ou qualquer um dos dois, no caso, seria 9, tá bom? Até mais, espero que todos tenham entendido direitinho, tenham gostado, e saúde a todos. Um abraço.